Olá, olá, SFP, começando mais uma semana, Sociedade Futebol e Pitaco no ar. Hoje, segunda-feira, manhã de segunda-feira, 15 de maio de 2023, vamos falar de Champions League, jogo aí da semifinal entre Inter e Milan, jogo de volta da semifinal da Champions. Eu sou Bruno Félix. Antes de mais nada, curta, comente, compartilhe e se inscreva, o mais importante, se inscreva para nos ajudar a continuar crescendo, para a gente continuar aqui trabalhando para você, para trazer informação, bate-papo descontraído e dicas, palpites e dicas de apostas. Fala, Vini Alexis, tudo bem? Bom dia nesse momento da gravação. Bom dia e boa semana para nós. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno Félix, para você e todo mundo que nos acompanha, nos prestigia, nos ama, diz que nos odeia, mas assiste todos os nossos vídeos. Sejam bem-vindos ao SFP, Sociedade Futebol Pitaco. Segue a gente no Instagram que fica rodando aí de baixo, manda mensagem na DM, deixa mensagem no comentário e, claro, lembra da gente quando você ganhar com a nossa dica de aposta. Isso é sempre muito importante. Sempre importante. Ganhou, acertou alguma coisa com a nossa aposta, manda para a gente, deixa lá no comentário, nos vídeos. Bom, Inter e Milan, jogo de volta da semifinal da UEFA Champions League. Primeiro jogo 2-0 para Inter, que saiu perigoso para Inter e barato para o Milan, pelo que foi o jogo, né, Vini? Tivemos aí Pelo que bola foi o na jogo, trave. não, né? Pelo que foram os primeiros momentos do jogo, né? Não, Depois a na coisa deu uma verdade, equilibrada, mas no começo era para ter feito 3-0 mesmo. no começo do jogo, mas no geral, né? No geral, a Inter foi bem. Fez um jogo, de um modo geral, muito tranquilo. A estratégia defensiva, tática, enfim, deu certo, porque basicamente o Milan tem um ponto muito forte que é a saída em velocidade pelas pontas, né? Sobretudo do lado esquerdo. A Inter sempre ali dobrando marcação. Fez um jogo, de um modo geral, tranquilo, até me surpreendi um pouco, esperava um pouco menos assim com relação ao desempenho muito bom da Inter e muito ruim do Milan. A Inter poderia ter feito com o Lautaro, que quis cavar pênalti no lance que estava com um gol aberto, bola na trave do Çalhanoğlu, teve um pênalti, esse sim teve um pênalti, porque o pênalti marcado para a Inter foi bem anulado, o pênalti, mas teve um pênalti no Bastoni no segundo tempo, que tomou um soco, teve o Dzeko perdendo gol cara a cara, teve o Gagliardini entrando com uma bola dominada na área e inventou moda, porque, enfim, Gagliardini, algo normal dele durante os jogos, quem assiste sabe. Enfim, foi um jogo que, em volume, não só nas chances criadas, mas o que poderia ter sido, poderia ter ficado bem pior para o Milan, que basicamente teve um lance com o Tonali, num chute que ela toca na trave do lado externo e vai para fora, mas de um modo geral, a Inter muito segura no jogo. Um momento que antecedia ao primeiro jogo, né? O Milan tinha 9 jogos sem perder, mas como eu falei na semana passada, com muitos empates, muitos tropeços no campeonato italiano, que já iam deixando o Milan numa situação um pouco mais complicada na briga por vaga na Champions League via Série A. Vinha de uma vitória contra uma Lazio. O Milan realmente jogou muito bem contra a Lazio, mas uma Lazio que vem no momento exatamente também de baixa, né? A Lazio vem perdendo muitos pontos no campeonato, não só perdeu para Inter e Milan, como no último final de semana contra o Lecce, fez um gol de empate no finalzinho, nos últimos minutos de jogo. Que raiva. Que Já raiva. e fez. Então, também vem numa fase ruim, né? A equipe da Lazio. Mas o Milan, que vinha aí com esses 9 jogos sem derrota, não. Agora o Milan já tem exatamente 5 jogos sem vencer, né? Porque teve empate com a Roma, com a Cremonese, aí, aliás, 5 sem vencer, não. Numa sequência de 5 jogos, tem só uma vitória que é contra a Lazio, né? Porque já vinha de empate com a Roma e com a Cremonese, agora tem 2 derrotas seguidas por 2-0. No campeonato italiano, a situação por vaga na Champions ficou bem complicada, né? Porque entre os 7 primeiros, só Milan e Juventus venceram. Então, o Milan, numa situação complicada no italiano, que inclusive a transmissão mostrou, né? No final do jogo, os jogadores indo lá para a parte onde ficou a torcida organizada do Milan, né? E aí teve uma conversa. Não teve, assim, foi uma cobrança, mas nada muito fora do tom, uma conversa. E na imagem mostrava ali os jogadores atentamente escutando os torcedores.
que ao final se aplaudiram ali, cantaram, foram receber depois já no centro de treinamento do Milan no dia seguinte, também cantando, apoiando. O clima, pelo menos até o fim do jogo, dessa terça-feira, é de apoio para que o Milan tente algo que nós tivemos aí em Champions League apenas 6 vezes. Foram só em apenas 6 oportunidades que uma equipe conseguiu essa remontada depois de uma derrota como essa no primeiro jogo. Só que nessas 6 oportunidades que já aconteceram, esses jogos de volta foram no jogo, foram na casa da equipe que conseguiu a remontada. Ainda que seja um clássico no mesmo estádio, o mando é da Inter, né? Então, maioria nas arquibancadas também. Então, se o Milan conseguir essa remontada e conseguir a vaga na final, terá sido a primeira vez que o visitante consegue essa remontada em uma semifinal de Champions. É improvável, né, Vini? É improvável, futebol é futebol, pode acontecer, mas pela fase dos dois times, enquanto a Inter vem de vitória 4-2 no Sassuolo, com a sorte completamente ao contrário, e vai numa outra fase com a torcida, time quase classificado aí para Champions, né? Só um desastre nas últimas 3 rodadas para que a Inter perca a vaga na Champions via campeonato italiano. O Milan, que vai ter então o retorno do Rafael Leão, e os números com o Rafael Leão são muito superiores, mas não é uma missão muito fácil do Milan para o Milan aí diante da Inter nessa terça-feira, Vini. Dito isso, o que a gente pode esperar aí de resultado? A gente falou um pouco sobre isso. Eu tenho um palpite de mais 1,5, sem cravar ali vencedor. Para quem quiser algo menos ousado, mais 1,5 é bastante provável para esse jogo, por tudo o que envolve, né? E pela necessidade de resultado do Milan. A verdade é que mais de um meio paga pouco, Bruno Félix, para não em 33. Mas eu acho que a Inter vence o jogo e que os dois times vão marcar. O Milan tem necessidade de fazer gols e vai dar espaço para a Inter contra-atacar. Então, a tendência de um jogo aberto pela necessidade do Milan, pelo potencial de contra-ataque da Inter de Milão. Mais 2 gols e meio, os dois times marcam, vitória do Milan. Seria o meu palpite. Vitória do Milan? Desculpa, vitória da Inter de Milão. Até porque você pensar que jogo de Champions, você não faz contas apostas, por exemplo. Eu evito misturar jogo de campeonato europeu com jogo de campeonatos nacionais, por exemplo, brasileiro, Copa do Brasil. Então, para ter retorno, eu faria uma múltipla só nesse jogo. E aí, essa múltipla de mais 2 gols e meio, ambos os times marcam, e vitória da Inter, que obrigatoriamente classifica a Inter, paga 4,5. Então, é uma múltipla simples ali. Aí depende de quanto você quer colocar e quanto você quer perder. A gente coloca R$3. E aí, numa aposta menos ousada, vai. Então, vamos de Inter ou empate mais 1,5. Só passa o número aí. Tá, então, peraí. Então, deixa eu fazer aqui. Dupla hipótese. Vai pagar pouco. Milan ou empate? Não, Inter ou empate mais 1,5. Inter ou empate. Mais 1 gol e meio, paga 1,60. 1,60. E agora, ao contrário, para quem mais tem 2 gols e meios, 2,75. E para quem tem um palpite de Milan, por exemplo, né? Vamos abrir os números, né? Então, Milan, empate mais 1,5. 2,37. Então, para quem confia que o Milan mais possa 2 gols vencer, e meio, 4,50. que o Milan possa vencer, ainda que não se classifica, tem essa chance essa chance dupla, né? Com o saldo de gols, que também paga bem. Bom, Vini, então vamos às suas considerações finais. Acho que vai ser um jogo interessante, um jogo aberto e que tem tudo para terminar com a Inter classificada. Vai ser uma grande surpresa se o Milan, nesse mau momento e não fazendo bons jogos,
conseguir virar, porque os 10 primeiros minutos chamaram muito a atenção. Ainda fez 2-0, colocou a bola na trave, poderia ter feito o terceiro. A tendência num jogo num ritmo mais lento. É o Milan tentando acelerar contra uma Inter que vai tentar tirar a velocidade do jogo e ao mesmo tempo vai tentar contra-atacar como tiver oportunidade. Então acho que a gente vai ver um jogo com uma dinâmica um pouco diferente. E principalmente a questão mental do Milan, né? De conseguir imprimir ritmo de jogo a ponto de colocar a Inter lá atrás, sufocar a Inter, conseguir sufocar a Inter, que com o retorno do Rafael Leão, apesar de ser o principal jogador do Milan, a Inter provavelmente vai jogar da mesma forma. O Rakitic como costume jogar da mesma forma, deve fazer uma marcação ali, dobrando marcação em cima do Rafael Leão, e aí a partir disso ver se o Milan vai conseguir, né, não só imprimir ritmo de jogo, mas colocar a Inter contra as cordas, se vai conseguir um gol cedo, porque aí a gente vai conseguir também ter a questão mental, né, ver se vai funcionar com a Inter o que não funcionou para o Milan, e se o Milan não conseguir e o tempo passar, como que vai ser o mental do Milan também, que contra o Spezia, por exemplo, foi terrível, né? Tomou um gol aos 30 do segundo tempo, acabou. O jogo já não era brilhante, já era um jogo fraco do Milan, que precisava do resultado. Quando tomou o gol, aí que já era tentando fazer cruzamentos da intermediária, jogando a bola direto para fora, o time simplesmente acabou. Então, vamos ver como que vai ser essa parte mental, principalmente do Milan, caso a coisa não role ali nos primeiros 15, 20 minutos, se vai conseguir colocar pressão na Inter. E qual vai ser a aposta que a gente vai fazer? Acho que eu iria em Inter, eu iria em Inter ou empate, mais 1,5 ou mais 2,5. Eu iria nessa. Ambos os times marcam, sim ou não? Eu não tenho essa convicção. Eu acho que pela característica do jogo pode ser uma boa pedida pelo fato da necessidade do Milan. Mas a fase não mostra isso, né? Pela dificuldade do Milan de criar, de jogar, isso já vem sendo mostrado já antes do jogo do 2-0 para a Inter, do 2-0 contra o Spezia, apesar de o último bom jogo foi contra a Lazio, mas repito, uma Lazio que não tem conseguido jogar, tem tido muita dificuldade. Então, já foi um jogo nesse sentido meio morno ali com a Roma, com a Cremonese, que a Inter conseguiu, que o Milan empatou ali na Bacia das Almas, né? Então, eu não vejo com tanta convicção que o Milan vai conseguir furar aí a defesa da Inter. É um clássico, jogo decisivo, precisa do resultado, então pela circunstância do jogo, pode ser uma boa pedida, mas pelo que o Milan tem feito, não tenho essa confiança. Bruno Félix, talvez eu fosse ali em Inter ou empate, mais 1,5 ou mais 2,5, mas sem ambas as equipes marcam. Mas pode ser uma boa pela circunstância do jogo e pela odd, né? Enfim, põe lá um pouquinho e vê o que acontece. Então, Inter ou empate, mais de 2 gols, ambos os times marcarem, e para ambos os times receberem pelo menos um cartão, tá pagando 4. É bem possível. É bem possível que a temperatura em algum momento suba um pouco, sobretudo ali, porque com 5 minutos de jogo já tinha subido, né? Com o Theo Hernandes e o Dumfries. O Theo Hernandes tomou amarelo no primeiro lance, não foi? Então, assim, tem uma grande. Um amarelo, pelo menos, para os dois lados, é bem possível. Com certeza. Bom, é isso, Bruno Félix. Um grande abraço, viu? Valeu, fique ligado, que ainda teremos aí vídeo de Real Madrid, de Manchester City e Real Madrid, além de Copa do Brasil para essa semana. Tá legal? Valeu, Vini. Valeu vocês. Valeu, Bruno. Se inscreva, deixe seu comentário. Até a próxima.